Sejam bem-vindos de volta ao canal do Professor Eduardo. Aqui a gente fala sobre processo civil. Hoje a gente vai falar sobre arbitramento de honorários advocatícios na hipótese de litisconsórcio. Então vem com a gente. Esse é o terceiro vídeo que a gente está fazendo numa série de vídeos sobre sucumbência e honorários advocatícios no atual Código de Processo Civil, especificamente sobre alguns pontos, algumas questões que ainda causam problema ou divergência na jurisprudência. Hoje a gente vai falar sobre arbitramento de honorários advocatícios na hipótese de litisconsórcio. Vamos entender se alguma coisa mudou em relação a essa matéria. O atual Código de Processo Civil, assim como o antigo, quando se trata de partes sucumbentes, litisconsórcio, então na parte sucumbente, ou vários autores ou vários réus que perderam a demanda, ambos os códigos eles determinam que o juiz faça a divisão proporcional entre as partes das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Qual é a diferença? No entendimento anterior, a solidariedade, como não se presume, ela não se aplicava se o juiz não tivesse apontado expressamente que as partes pagariam solidariamente despesas e honorários. Atualmente, pela redação do artigo 87, parágrafo 2º, a regra é a solidariedade. Ok? Então como funciona? Dois réus são condenados. Se o juiz condena ambos os réus ao pagamento de honorários no valor de 10% da condenação, por exemplo, e nada dispõe sobre a divisão, esses réus eles vão arcar solidariamente com os honorários. Isso é tranquilo, isso é fácil. Arbitramento de honorários contra a parte sucumbente é tranquilo, não traz problema na prática. Vamos lá. São vários autores sucumbentes em relação a um ou vários réus. Eu vou condenar esses autores ao pagamento de valor de honorários sobre o valor da causa ou sobre o valor do proveito econômico pretendido. Se o juiz nada dispuser, os autores eles vão arcar solidariamente, mas dependendo da natureza dos pedidos e do cúmulo objetivo, o juiz poderá determinar que cada um dos réus arque com uma proporção específica, ok? Sem problema, isso é tranquilo. A mesma coisa se eu tiver vários réus condenados, ou seja, eu condeno 3 réus ao pagamento de uma indenização, eu vou condená-los ao pagamento de honorários em uma porcentagem sobre o valor da condenação. Se nada dispuser, vai ser solidário. Normalmente, quando a condenação for solidária, eu nada disponho sobre os honorários, porque presumidamente eles vão ser solidários. Mas, dependendo da natureza da condenação, ou seja, eventualmente se eu tenho uma condenação autônoma em relação a cada um dos réus, eu posso dividir proporcionalmente essa condenação, ou mesmo condenar individualmente cada um dos réus ao pagamento de honorários sobre o valor da condenação que cada um sofreu, ok? Não tem problema prático, isso é tranquilo. O meu problema prático eu vou encontrar no momento em que eu tenho partes vencedoras em litisconsórcio. Vamos lá. Vários autores em litisconsórcio vencedores não me traz problema. Por que não me traz problema? Primeiro porque se eu tenho vários autores em litisconsórcio, eles são representados pelos mesmos advogados. Então não tenho problema nenhum. Eu vou arbitrar os honorários sobre o valor da condenação. Se for uma condenação em solidariedade para todos os autores, fácil. Se cada um dos autores recebe uma parcela específica, também é tranquilo, porque os honorários vão ser calculados sobre a soma da condenação, moleza. O problema é quando eu tenho réus em litisconsórcio e eles são vencedores da demanda. Vamos pensar nisso aqui. Eu tenho 3 réus e contra eles o autor formula um pedido condenatório. A demanda é julgada improcedente.
cada um dos réus tem um advogado. Quando eu vou arbitrar os honorários, eu vou ter que arbitrar esses honorários em 10 a 20% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Ok? Eu estou pedindo a condenação num valor de 30 mil reais, eu vou ter que arbitrar esses honorários entre 10 e 20% de 30 mil reais. Pensa bem, se eu arbitro esses honorários em 10% do valor do pedido para cada um dos réus autonomamente, o autor ele vai acabar pagando 30% do valor da causa, 30% do valor do proveito econômico, eu vou extrapolar o limite legal. Mas se eu fizer ao contrário, eu arbitro honorários em 20% do valor do pedido, do valor da causa, e determino que os advogados dos 3 réus dividam esse valor. Eu também estou extrapolando o limite mais para baixo. Por quê? Porque cada advogado, ou o advogado de cada um dos réus, ele vai receber apenas 6,67% do valor do pedido a título de honorários. Como eu resolvo essa equação? O que é o certo fazer? Extrapolar para cima ou extrapolar para baixo? O STJ, ele tratou desse assunto, ele julgou exatamente um problema desses agora em 2020, um voto da ministra Nancy Andrighi. Resultado do julgamento. Entendeu-se que o certo seria eu arbitrar honorários numa porcentagem sobre o valor do pedido, sobre o valor da causa, e determinar que esses honorários fossem divididos entre os advogados de cada um dos réus. Naquela hipótese, inclusive, se arbitrou em 10% do valor da causa, e esses 10% foram divididos pelos 3 réus, ou seja, cada um ficou com apenas 3,3% do valor do pedido a título de honorários. Vamos entender qual é a lógica que levou a esse julgamento. A ministra Nancy Andrighi, ela adota 2 premissas para chegar a essa conclusão. A primeira premissa, ela diz que o Código de Processo Civil, ele estabelece uma ordem sucessiva de prioridades para arbitramento de honorários advocatícios. Ela fala, o Código estabelece uma preferência. Primeiro, valor da condenação. Se eu não consigo ir pelo valor da condenação, valor do proveito econômico. E se eu não consigo ir no proveito econômico também, aí eu vou para o valor da causa. Ou seja, eu primeiro vou na condenação se tiver condenação, depois proveito econômico e só por último eu adoto o critério do valor da causa. Primeira premissa. E a segunda premissa é o que a gente vai discutir. Ela fala o seguinte, se eu tenho um pedido de condenação de, vamos usar 3 como exemplo, mas se eu tenho um pedido de condenação de 3 réus ao pagamento de uma indenização em caráter solidário, ela diz que cada um desses réus não está sujeito a 100% do pedido como condenação. Ela fala o seguinte, o risco que cada um dos réus tem não é de 100% do pedido, é de 1/3 do valor do pedido. Por quê? Porque ela vai lá no Código Civil, lê o artigo 283 do Código Civil e fala o seguinte, se eu tiver vários devedores solidários e um deles pagar a dívida, esse um vai poder cobrar dos demais a cota à parte que cada um deveria inteirar ali no pagamento da dívida. Ela está dizendo o seguinte, olha, eu condeno 3 réus ao pagamento de uma indenização solidária. Mas se um desses réus pagar 100%, ele vai cobrar 1/3 de cada um dos outros, de forma que ao final, cada um dos réus só responde por 1/3. A partir daí, o que ela fala? O proveito econômico, então, que cada um dos réus obteve com julgamento de improcedência é o quê? É o valor do pedido? Não é o valor do pedido, é o valor de 1/3 do pedido. De forma que, se eu pego 10% do valor do pedido e divido por 3, a matemática me diz que o resultado é o mesmo. Se eu pegasse
o valor do proveito econômico que cada um obteve, que é 1/3 do pedido, e também pegasse 10%. Quem não é bom de matemática, eu já jogo aí a conta para vocês me acompanharem. Por que a gente não concorda com essa conclusão da ministra? A alegação, primeiro, a regra de que o Código de Processo Civil adotou um critério sucessivo e uma preferência não me parece muito clara, mas vamos passar por essa premissa. Vamos tratar da segunda premissa que ela adota. Ela adota a premissa, ou seja, que quando eu tenho um pedido de condenação de vários réus ao pagamento de uma obrigação solidária, cada um desses réus só tem o risco ou só está sujeito à sua cota à parte, ou seja, o máximo que ele vai ser atingido, o pior que ele pode chegar é a cota à parte dele, ou seja, o valor do pedido dividido pelo número de réus. Isso não é necessariamente verdade. Primeiro, se o juiz condenar apenas um dos réus em relação ao pedido e julgar improcedente em relação aos outros 2 réus, esse um réu vai pagar 100% do pedido. Verdade ou mentira? Verdade, e acontece muito. Quando eu tenho um cúmulo subjetivo de demandas, ou seja, esse fenômeno que é chamado litisconsórcio, normalmente eu vou ter também um cúmulo objetivo de demandas. Isso quer dizer o quê? Toda vez que eu tenho um litisconsórcio facultativo, na verdade eu vou ter várias demandas em conjunto. Se eu tenho 2 autores pedindo a condenação de um réu, normalmente eu vou ter o quê? Cada um deles fazendo um pedido específico em relação a esse réu. Eu só não vou ter isso naquelas hipóteses de litisconsórcio unitário, ok? Então, quando um autor pede a condenação de 3 réus ao pagamento de determinada indenização, ele está pedindo a condenação de cada um dos réus. E ele poderia fazer isso em processos autônomos. Veja bem, é uma estratégia processual do autor formular o pedido contra cada um dos réus. Ok? O litisconsórcio aí é facultativo. E o resultado da demanda, ele pode ser da condenação de cada um dos réus individualmente. Eu posso condenar um, eu posso condenar 2 e eu posso condenar os 3. O que eu quero dizer é, o risco a que cada réu está sujeito é o risco de arcar com 100% do pedido. Não é o risco de arcar com 1/3 do pedido. Essa conta não está muito certa, até porque na prática não é o que acontece. Imagine agora na hipótese daquilo que a gente chama de litisconsórcio eventual, ou seja, o autor formula o pedido em relação a um réu e diz, se em relação a esse réu for improcedente, eu vou querer que esse mesmo pedido seja apreciado em relação ao segundo réu. Nesse caso, obviamente, eu vou ter aí uma sucessão de pedidos que são autônomos em relação a cada um dos réus, e eu vou ter o mesmo problema na hora de arbitrar os honorários. Me parece que aqui a gente precisa decidir o que a gente faz. Eu vou privilegiar o advogado da parte vencedora e garantir que esse advogado não receba honorários em valor aviltante, em valor abaixo daquilo que a lei determina como sendo o mínimo que se preze a remunerar o serviço dele, ou eu vou privilegiar a parte sucumbente, aquele sujeito que foi em juízo e que se mostrou sem razão em juízo e perdeu. Quem eu vou privilegiar aí? Eu prefiro privilegiar o advogado da parte vencedora. Porque quando o autor formula o pedido contra 3 réus diferentes, ou quantos forem, ele está adotando uma estratégia processual, é uma opção dele, e ele tem que estar ciente que ele vai ter que pagar, que arcar com os ônus de movimentar a máquina judiciária em relação a cada um deles. Me parece que essa conclusão é mais razoável, porque eu remunero condignamente o advogado pelos serviços prestados
E 2, eu imponho à parte sucumbente os ônus do processo. Eu tenho adotado essa regra nos meus julgamentos, ou seja, contrária ao julgamento da ministra Nancy Andrighi, arbitrando autonomamente honorários para cada um dos réus, ainda que extrapole o limite de 20% sobre o valor da causa. Me parece que essa é a solução mais lógica, mais razoável. Não sei se os tribunais vão concordar comigo. E vocês, o que acham? Espero que os senhores tenham gostado. Esse foi mais um vídeo aqui do canal do Professor Eduardo. Se inscreve, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no Instagram e até a próxima, senhores.